O sol nascia por trás das colinas, e a fazenda dos Carvalho despertava em silêncio. O brilho dourado se espalhava pelos campos verdes, refletindo nas cercas bem cuidadas e nas caminhonetes estacionadas perto do celeiro. Laura parou diante da varanda da casa principal e respirou fundo. Fazia anos desde que deixara aquele lugar, e agora, de volta, tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. O cheiro do café vindo da cozinha, o som distante do gado, e aquele vento leve que sempre soprava no início da manhã. A voz dela ecoou suave, quase um sussurro. De volta para casa. A fazenda agora era administrada por Miguel, o homem que o pai dela considerava como um filho. Trabalhador, calado, dono de um olhar firme e uma postura que impunha respeito. Quando Laura o viu saindo do estábulo, com as mangas da camisa dobradas e o sol batendo no rosto, o coração dela hesitou por um segundo. Laura, ele disse, tirando o chapéu. Não achei que voltaria tão cedo. Nem eu. Ela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Mas parece que o destino decidiu por mim. Eles se olharam por um instante que pareceu mais longo do que o necessário. O silêncio dizia o que as palavras ainda não podiam. Nos dias que se seguiram, Laura tentou se acostumar à rotina da fazenda. O trabalho começava cedo, e cada canto da propriedade lembrava o pai, a voz firme dele, os conselhos, as risadas. Mas também havia lembranças de Miguel, e do tempo em que eles quase foram algo mais. Naquela tarde, Laura caminhava até o curral quando ouviu o som de risadas. Parou, curiosa. Lá estava Camila, uma mulher bonita, elegante, com botas limpas demais para o chão de terra. Estava perto de Miguel, sorrindo, enquanto ele mostrava algo no trator novo. Não sabia que tínhamos visitas, disse Laura, tentando parecer indiferente. Camila virou o rosto, avaliando-a com um sorriso polido. Ah, você deve ser a Laura. Miguel falou muito de você. Aquela frase soou como um desafio disfarçado de gentileza. Miguel, desconfortável, apenas passou a mão na nuca. Camila veio ajudar com a parte de marketing da fazenda, explicou ele. Está criando umas campanhas para vender o nosso novo gado premiado. Laura assentiu, mas a voz saiu mais fria do que pretendia. Interessante. Parece que a fazenda mudou mesmo. Camila percebeu o tom e riu de leve. Tudo muda, querida. Só não muda quem não quer acompanhar o progresso. A tensão ficou no ar. Miguel tentou mudar de assunto, mas Laura já se afastava, fingindo que ia buscar algo no galpão. Mais tarde, sozinha na varanda, Laura observava o pôr do sol pintando o horizonte de laranja e rosa. O vento bagunçava seus cabelos, e ela tentava entender o que sentia, raiva, ciúme ou apenas saudade de algo que nunca chegou a acontecer. De repente, ouviu passos atrás dela. Eu devia ter avisado sobre a Camila, disse Miguel, se aproximando devagar. Ela é eficiente, mas difícil. Laura não olhou para ele. Não precisa se explicar, Miguel. A fazenda é sua agora. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o horizonte. A fazenda é nossa, Laura. Sempre foi. Ela o encarou pela primeira vez com sinceridade. No olhar dele, havia algo mais que parceria. Havia saudade. O vento soprou leve, carregando o cheiro da terra e o som distante dos cavalos. Laura respirou fundo. Sabia que aquele retorno não seria simples. Mas o coração dela, teimoso como sempre, começava a despertar outra vez. Nos dias que se seguiram, Laura tentou ignorar o que sentia. Jogou-se no trabalho, revisando contas, organizando documentos antigos e tentando se manter distante de Miguel, principalmente, de Camila. Camila, por outro lado, parecia se encaixar facilmente. Era simpática com os funcionários, sempre aparecia bem vestida e tinha uma energia contagiante, quase performática. Miguel, distraído com o ritmo da fazenda, parecia não perceber como a presença dela deixava Laura desconfortável. Numa manhã, Laura saiu mais cedo para o campo. O ar estava fresco, e o som das aves se misturava com o barulho dos tratores ao longe. Ela precisava de silêncio, precisava se encontrar naquele lugar que já foi seu refúgio. Enquanto caminhava, avistou Miguel perto do lago, conversando com Camila. Ele ria, algo raro, e o riso dele cortou Laura como uma lembrança antiga. Ela desviou o olhar e seguiu em frente, fingindo que não viu. Mas no fundo, o ciúme latejava. Mais tarde, Miguel apareceu na varanda.
Laura queria conversar. Ela continuou olhando para o horizonte, evitando o olhar dele. Sobre o quê? Sobre a Camila. Ela não veio para causar confusão. Está só, tentando ajudar. Ajudar? Laura riu sem humor. É isso que você chama de ajudar? Miguel suspirou. Você está vendo coisa onde não tem. O silêncio entre os dois ficou pesado. Era o mesmo tipo de silêncio que antecede uma tempestade. No fim da tarde, uma chuva forte caiu. Laura correu até o celeiro para fechar as portas, e lá encontrou Camila, sozinha, mexendo no celular. Achei que você já tivesse ido embora, disse Laura. Ainda não. Camila sorriu, sem levantar os olhos. Miguel pediu para eu cuidar dos novos filhotes. Ele confia em mim. Laura cruzou os braços. Ele confia em muita gente. Às vezes demais. Camila riu baixo. Talvez ele só confie em quem está presente quando precisa. A frase ficou no ar, cortante. Laura respirou fundo e saiu, antes que dissesse algo que não devia. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. O som da chuva batendo no telhado parecia conversar com a inquietude dentro dela. Desceu as escadas e viu luzes acesas no estábulo. Miguel estava lá, cobrindo os potros com cobertores, todo encharcado. Ela se aproximou, hesitante. Você vai acabar pegando um resfriado. Ele riu, sem olhar para ela. Não seria a primeira vez. Laura pegou uma toalha e se aproximou mais. Deixa eu te ajudar. Miguel parou, e por um instante o tempo pareceu desacelerar. O olhar dele encontrou o dela, um olhar carregado de saudade, mas também de culpa. Laura. Ele murmurou, baixando a voz. Às vezes eu acho que nada mudou. Mudou sim. Ela respondeu. A gente só tenta fingir que não. A chuva lá fora diminuiu, mas dentro deles o temporal estava só começando. Quando o dia amanheceu, Camila viu os dois saindo do estábulo. O olhar dela era puro cálculo. Ela sabia ler emoções, e viu algo ali que não gostou. Mais tarde, Laura percebeu o olhar de Camila. Não havia palavras, mas a mensagem era clara. Ele era meu espaço, e você está invadindo. Miguel, alheio ao que se passava, tentava manter a rotina, mas havia algo diferente nele, nos olhares que trocavam, nos silêncios que ficavam longos demais. Naquela noite, Laura olhou o céu limpo e cheio de estrelas. Por um instante, pensou em ir embora outra vez. Mas algo dentro dela dizia que, desta vez, não poderia fugir. O destino parecia insistir que certas histórias só terminam quando o coração aprende a ficar. A manhã veio clara e Laura sentiu a fazenda despertar com ritmo próprio. Não voltara apenas para acertar papéis. Estava reconstruindo rotina, horta e confiança. Aprendera a reconhecer os passos do trabalhador que vinha do celeiro, o som do trator, as horas certas, e o jeito do vento que varria as cercas. Cada tarefa devolvia um pedaço do que parecia perdido. Miguel continuava com sua calma prática. Fazia o que era preciso, aos poucos, abriu espaço para que Laura participasse das decisões. Pequenos sinais de cuidado começaram a aparecer. Uma xícara de café deixada no balcão, um cobertor estendido quando a noite gelava. Eram gestos simples, mas para ela, algo novo. Camila trouxe ambição e contatos. Vinha com propostas prontas, parcerias e ideias de marketing que faziam investidores sorrirem. Para parte da equipe era progresso. Para Laura, era a sensação de ver a história da família transformada em vitrine. Camila sabia bem como fabricar imagens que vendiam e não tinha pudor em colocar pessoas sob holofotes. Quando anunciaram um evento para potenciais parceiros, a responsabilidade de Laura foi grande. Organizar a recepção, cuidar das mesas e preservar a alma do lugar. Camila ficou com a apresentação e com a equipe de imagem. Aquela tarde de sol, com os convidados chegando, parecia marcar uma nova direção para a fazenda. Durante a conversa pública, Miguel falou da trajetória da família, do pai que ensinou disciplina e respeito pela terra. Sua voz carregou memória e verdade. Os presentes ouviram com atenção. Para Laura, ouvir Miguel defender aquilo que ela sempre amara foi um momento que mexeu com algo profundo. Camila sugeriu então uma campanha visual centrada na figura do fazendeiro, fotos, vídeos e postagens que fariam de Miguel o rosto da marca. A proposta soou corporativa e promissora, mas também deslocada. Laura viu ali um risco. O significado íntimo se tornando imagem a qualquer custo. No fim da tarde,
Um potro se feriu e a emergência testou a capacidade de resposta de todos. Miguel organizou equipes, distribuiu tarefas. Laura entrou para ajudar sem hesitar. O trabalho prático alinhou suas ações. Entre bandagens e cuidados, aconteceu a proximidade que palavras não conseguem forjar. Confiança pela ação. Quando a correria passou, eles se sentaram perto de uma lona ao pôr do sol, compartilhando água e silêncio. Miguel falou sobre a necessidade de conservar o que é verdadeiro, enquanto Laura sentiu que ali havia mais do que atração, havia um projeto de vida possível. Camila, percebendo que a proximidade entre eles crescia, intensificou suas ações. Organizava eventos noturnos, convidava patrocinadores e buscava exposições que a colocassem em destaque. Em entrevistas, sua fala soava confiante e estratégica. Nos bastidores, posicionava imagens com cuidado. Numa noite chuvosa, Laura encontrou Miguel cuidando dos animais molhados. Sem pensar, aproximou-se e ofereceu uma toalha. Ele aceitou. O gesto simples de secar um potro, de trocar uma palavra curta, aproximou-os mais do que qualquer janta ou conversa ensaiada. As semanas seguintes foram rotina, trabalho e pequenas celebrações. Café ao nascer do dia, concertos de cercas, pilotar tratores lado a lado. O afeto crescia em silêncio, enraizado no cotidiano. A confiança construída no campo parecia maior do que o brilho temporário que Camila oferecia. Num domingo, um cercado cedeu e o gado escapou. A correria foi intensa. Miguel coordenou, Laura deu comandos e os funcionários obedeceram com disciplina. Ao recolherem o último animal, exaustos, riram. Era um riso de quem venceu por equipe. Aquele dia selou um pacto prático entre eles. Quando a disputa pela imagem ganhou novas manchetes, Miguel interveio. Não com palavras grandiosas, mas com uma posição clara. Proteger o legado e equilibrar inovação com cuidado. Laura viu nesse gesto a prova de uma lealdade que pesa mais que qualquer vaidade. Ao anoitecer, caminharam juntos pela trilha entre pastos. Ele falou de medos e desejos. Ela respondeu com firmeza. Queria ficar, construir e aprender ao seu lado. Sob as estrelas, prometeram enfrentar as artimanhas do brilho passageiro com trabalho, honestidade e escolhas feitas em conjunto. A noite havia deixado a fazenda em silêncio. O chão ainda úmido da chuva refletia os primeiros traços de luz que vinham do horizonte. O ar estava leve, e havia um sentido de encerramento que ninguém precisou nomear. Laura caminhou pela varanda, observando o campo despertar. O cansaço dos últimos dias parecia dissolver-se junto com a névoa fina que subia dos pastos. Miguel surgiu do estábulo, as mangas ainda úmidas, o rosto sereno. Trazia no olhar a certeza silenciosa de quem havia escolhido ficar, não por dever, mas por vontade. O trabalho o chamava de novo, mas havia paz no gesto. Entre eles, o campo se estendia como um pacto. Seguir em frente, com o que restou verdadeiro. Camila observou a cena de longe. Estava pronta para partir. O carro esperava junto à estrada, e a mala leve parecia carregar não apenas roupas, mas uma lição. Ela olhou uma última vez para a casa, os animais, as pessoas que seguiam seu ritmo. O brilho que a atraíra àquele lugar havia se transformado em algo mais simples. E, por isso mesmo, inalcançável. Deixou o portão se fechar sem pressa. O sol subiu, lento e definitivo. Laura e Miguel ficaram lado a lado, observando o campo clarear. O dia recomeçava, e com ele a promessa de um tempo novo. Sem ruídos, sem pressa, apenas o som dos pássaros e o trabalho que nunca acaba. A fazenda, agora, respirava em harmonia com quem escolheu ficar.